Fala, meus economistas, bem-vindo ao primeiro resumão da Capivara e neste vídeo nós vamos falar sobre a desestatização do dinheiro de Friedrich Hayek. E vamos começar aqui por assunto e não capítulo para ficar mais simples. A definição do dinheiro e valor. Hayek separa os conceitos de dinheiro e moeda corrente. Dinheiro seria qualquer coisa que tenha essas características: funcionar, tendo liquidez, servir de moeda de valor, meio de troca e unidade de medida. Enquanto moeda corrente é qualquer objeto que tenha essas características. Então, por exemplo, o feijão no passado serviu de moeda corrente, concha serviu de moeda corrente. Então, moeda, cédula, cheque, crédito, tudo isso é moeda corrente porque tem essa característica de dinheiro. Valor. Valor é apenas uma proporção de equivalência, que é basicamente quanto de uma coisa você precisa para ter outra coisa. Você pode dizer, por exemplo, que o valor da cerveja é mais estável que o da beterraba, que é basicamente você dizendo que você consegue comprar a mesma quantidade de outra coisa usando cerveja ao longo de vários meses do que o da beterraba. História do dinheiro nas mãos do governo. O surgimento do papel moeda se deu como? As pessoas guardavam ouro no banco, que era a moeda corrente, só que era muito complicado você andar com ouro por aí para fazer trocas. Então as pessoas começaram a usar recibo de ouro que eles tinham no banco e dar para as pessoas, e aí as pessoas podiam ir lá resgatar quando quisessem. O governo, em épocas de guerra, pegava o empréstimo compulsório das pessoas, que é basicamente, me dê seu ouro aqui e problema seu. E aí eles davam esse papelzinho aí e falam, daí você pode ir lá depois e pegar seu ouro. Só que aí, com o tempo, o governo percebeu que dava para controlar a economia se ele ficasse emitindo esses papéis. E aí, no passado, o governo é que fazia a cunhagem das moedas de ouro, que é basicamente a criação da moeda, a limpeza e das impurezas. E aí, muitas vezes, a própria iniciativa privada fazia isso e o governo cobrava suas taxas, que muitas vezes era bem maior que o preço da fabricação. E de tempos em tempos, ele recolhia a moeda com qualquer desculpa que estava em circulação, e entregava ainda com a porcentagem de ouro pior do que tinha antes, com muito mais impureza. Em todas as eras, o Estado proibiu o uso de outras moedas em seu território, exceto quando era do interesse deles, sem falar que em alguns casos era até punível com a morte você não aceitar a moeda do território. Padrão ouro. O ouro foi útil na época em que era a melhor forma palpável de se ter uma boa comparação de preços e dificultar a falsificação de moedas. Porém, a alta diferença de preço entre o ouro, a prata e o cobre, assim como a variação da pureza das moedas, tornava difícil a comparação com o tempo. O padrão ouro serviu para manter a criação de dinheiro do governo sob controle, mas não era possível para cada país ter suas próprias reservas, tornando-se dependente dos que tinham. O sistema multicambial. O sistema multicambial sempre apareceu de forma espontânea no mundo. O Banco de Amsterdã tinha uma moeda que era melhor utilizada que a do próprio governo e era usado fora dos limites nacionais. Cidades fronteiriças da Europa, como a Áustria e a Alemanha, tinham bancos que aceitavam tanto moeda de um lado quanto de outro, e o governo sempre proibia. E também eles aceitavam até mesmo dólares. E ele foi um dos primeiros a discorrer sobre a ideia de ter um comércio livre entre países, em que cada pessoa pudesse usar a moeda que quiser e pudesse comprar o que quiser. Porém, os governos sempre atrapalhavam isso, pois eles queriam que o povo estivesse preso à sua própria moeda para que eles tivessem um controle total da economia. A emissão bancária. Hayek teoriza como os bancos poderiam emitir suas próprias moedas, tendo o lastro decidido previamente por meio de contrato, e em caso de deflação, ele poderia ter esses bens em caixas para que ele pudesse recomprar as moedas, e no caso de inflação, ele poderia emitir títulos para controlar o preço da moeda, tal qual o governo. A competição. Você precisa disciplinar o governo monopolista para fazer um bom dinheiro, mas no livre mercado, a própria concorrência te obriga a ter um bom serviço. Uma moeda que mantivesse seu poder de compra seria apreciada e mais pessoas usariam ela. Então o sucesso dependeria de uma boa administração, coisa que o governo não tem que se preocupar e pode depreciar a moeda a rodo. Só o desejo de lucro já faria o mercado melhor que o governo com o monopólio da moeda sem se preocupar com seus erros. Ele também cita como a empresa estaria sempre de olho nas cotações e criticando as moedas que caíssem mais, coisa que hoje a gente pode ter a cotação delas diariamente só olhando no celular, em tempo real. Hayek também explica que com diversas moedas na economia, uma empresa poderia ter moedas com valores atrelados a matérias-primas que eles usassem, outras cidades poderiam preferir ter moedas atreladas a produtos que são comumente consumidos na sua região, e assim cada pessoa poderia pegar a moeda que mais se adaptasse a seus propósitos, fazendo com que você tivesse uma economia diversa e ampla. Keynesianismo e inflação. Hayek critica profundamente os métodos keynesianos porque a inflação não só aumenta os preços, como eles mudam em velocidade diferente, confundindo setores de produção.
E aí você tem empresas direcionando seus recursos para setores que crescem durante esses períodos, porém não sempre são os melhores setores para se alocar os recursos na hora. Então você tem uma economia totalmente desestabilizada aí que vai causar desemprego. A atividade monetária hoje é uma bolha de crédito em que os bancos operam com uma pequena parte do dinheiro que realmente existe, tendo a garantia de que, caso algo dê errado, o governo vai imprimir mais dinheiro para socorrer a eles. Isso faz com que ocorram crises rotineiramente. A inflação gera empregos hoje aos custos de empregos futuros, além de prejudicar a alocação de recursos, e o governo não resiste a isso, pois é uma medida populista e que dá controle da sociedade. A inflação é como uma bola de neve que requer cada vez mais inflação para resolver os problemas gerados por ela. A incapacidade do governo. O governo não tem informações suficientes para saber o que é melhor para a economia, e se tivesse, não faria. É impossível um governo democrático em que o governo visa interesses específicos ter um bom controle monetário. Ele sempre vai financiar grupos que garantam bons votos. E deixar o controle do dinheiro na mesma mão de quem vai gastar da forma que quiser sem ter a quem prestar conta é a receita do desastre. O keynesianismo permite ao governo criar um orçamento em que os gastos dele extrapolem os limites que ele mesmo planejou e ainda tire mais dinheiro do povo com a desculpa de que não for suficiente, desestruturando toda a economia. Futuro e criptomoedas. A REC também prevê algumas coisas. Primeiro, que os banqueiros seriam incapazes de operar no sistema novo em que eles não tivessem o governo para resgatá-lo. 2. Os bancos emitindo moeda, os ministros da Fazenda iriam querer uma participação dos lucros das empresas para permitir a moeda deles circulando no país. 3. Grupos de demagogos insatisfeitos iam sempre querer regulamentação estatal sobre as moedas. 4. Assim que existissem novas moedas, o valor da moeda governamental ia derreter como gelatina, coisa que já acontece normalmente, né? 5. As novas moedas seriam tão melhores que no futuro o governo ia preferir receber impostos nelas do que na dele próprio, coisa que já acontece, né? O governo querendo taxar aí nossas criptos. Criptomoedas. Quando Hayek escreveu seu livro, muitas das dúvidas e obstáculos pareciam impossíveis de serem solucionados, e hoje as criptomoedas vieram e resolveram todos, e ainda há outros que surgiram depois. As criptomoedas não são mais uma perspectiva futura, mas presente, é a realização da teoria de Hayek e uma esperança que nós temos em um futuro em que o governo não mais controlará nossas vidas.